Deixa eu te falar uma coisa. Só tem uma coisa que pode destruir a igreja: falta de conhecimento da palavra de Deus. Não é o pecado que destrói a igreja. O que destrói a igreja é falta de conhecimento. Ah, mas pastor, mas pecado destrói a igreja? Claro que destrói. Mas ele só destrói a igreja porque não tem conhecimento para evitar o pecado. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Foca na palavra de Deus aqui, ó. É isso aqui que vai alimentar a sua família. Eu deixei, ó, tô com um monte aqui hoje. Ó, aqui, ó, que tem aqui, ó. Tô com uma aqui. A outra tá aqui, ó, de referência. E tô com a minha outra de estudo das antigas, que eu tenho desde 1990, que eu tenho ela aqui da edição. E também eu estou aqui hoje, fiz uma leitura hoje até com o irmão Alexandre aqui em casa, do meu Hamashi. Tá aqui. Meu Hamashi tá aqui com o original no hebraico. Eu estava lendo aqui um pouco no hebraico, no original, passando como que está o tabernáculo, entendendo um pouco do tabernáculo. Irmão, você tem que ler. Se você não ler, você não vai ter entendimento. E eu quero desafiar você, pelo menos, nesse ano, a ler pelo menos um livro. Além da Bíblia. A Bíblia é sua obrigação. Nós vamos ler hoje, vai ser Êxodo 38, Êxodo 38. Deus tem revelação. Eu quero falar sobre os rudimentos da nossa fé, baseada no tabernáculo, apontando para Cristo. Se você entender os rudimentos, se você entender os alicerces da fé cristã, se você entender por que você é cristã e no que está baseada a sua fé, olha, eu vou dizer para você, você evoluiu 20, 30 anos de congregação, que você está em algum lugar aí, eu não sei na onde, que você não aprendeu nada. Numa live de 40 minutos, se você entender o que eu vou te falar nessa noite, você vai dizer assim, ó, evoluí, pastor, 20 anos na fé cristã. Entenda o que eu vou te falar nessa noite. Só que eu pegue a sua caneta, pelo amor de Deus, filho do Deus de Israel, escreva nessa Bíblia. Essa Bíblia aí foi feita para ser rabiscada. Essa Bíblia foi feita para ser amassada. Ela foi feita para ser usada. Não é para ficar guardada aí no canto aí e você não fazer nada com ela. Eu vou te mostrar. Olha a minha Bíblia. Olha a cor. Ah, pastor, você é porco, você é sujo. Não, uso a Bíblia. Olha a coitadinha, tudo arrebentada. As folhas, ó, tadinha, tudo rasgada. Mas aqui tem experiência. Aqui tem tempo de leitura em cima dela. Se você tiver uma Bíblia e ela estiver branquinha, linda, maravilhosa, pode esquecer. Pode esquecer. Com certeza você não lê nada. Porque carro que não tem risco, que não tem sujeira, que não tem mancha, é porque o carro fica na garagem. Coloque a mão nas minhas palavras. Desculpa, eu tenho que discipular você. Senhor, obrigado por essa noite, eu te agradeço, Pai. Eu me coloco diante da Tua presença, eu coloco diante do Senhor toda a minha debilidade, eu coloco diante do Senhor toda a minha dependência, eu declaro diante de toda a terra, diante de todo o céu, diante dos anjos, diante de todos os espíritos, eu declaro a minha dependência pelo o Teu Espírito. Eu declaro, Senhor, a minha dependência do Teu Espírito única e exclusiva. Fala conosco nessa noite de forma poderosa. Nós queremos entender nessa noite em qual Espírito o Senhor vai se revelar para nós. Eu quero entender nessa noite em qual Espírito o Senhor vai falar. Fala, traz Espírito por detrás da letra. Fala conosco aquilo que de fato nós precisamos. Precisamos entender por que o Senhor vai se revelar e de qual forma o Senhor vai se revelar. O nosso pedido é, não deixa nada escondido para nós. Rasga as cortinas, abre o ambiente celestial, quebra as barreiras da mente, tira de nós o humano, tira de nós, Senhor, o que é ruim. Esvazia o nosso eu e traz um Espírito para dentro de nós e revela a palavra, porque a tua palavra diz que ela é luz e aonde ela chega as trevas têm que sair. A tua palavra diz que o que saiu da tua boca é espírito e vida. Então nós queremos que nessa noite o Senhor vai trazer uma revelação nova para as nossas vidas. Eu declaro para a vida desses irmãos que estão nessa live, manda o teu Espírito nessa casa, manda, Senhor, o Espírito tirando toda trava, todo comichão, toda trava, toda corda, tudo aquilo que amarrou, tudo aquilo que esteja travado, liberta, liberta, liberta. Ah, Senhor, prende o pássaro, que é aquele que voa e rouba a semente plantada pela palavra.
deixa o povo liberto, traz um espírito que livra o cativo, que quebra as correntes. É o que eu declaro nessa noite. Eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Ontem nós falamos sobre a arca, falamos sobre o propiciatório. O que é a arca? A arca é a arca do testemunho, a arca da aliança. É o lugar mais sagrado, que é o lugar onde fica guardado, que Deus se revelava ao povo hebreu, ao povo de Israel. Ele se manifestava no meio da arca, no meio dos dois querubins. A arca era composta, eu falei para vocês, de madeira de acácia no seu formato original. Como eles não tinham forma, ele fez uma forma de ouro por dentro e uma forma de ouro por fora e cobriu ela. E aí a madeira ficou escondida. Escondida por quê? Porque a arca da aliança é o que está apontando para Cristo, no qual Cristo ia ser a nossa aliança. Então ela tem que ser escondida. Por quê? Porque Cristo de fato é humano. Ele veio em carne. Mas ele ainda, mesmo assim não poderia ser mostrado o lado humano dele, mas sim o lado Deus divino e espiritual dele. Então ela foi revestida de ouro por dentro e por fora. Falamos também do propiciatório, o caporé, é a tampa que cobre e que tampa. Jesus, o negócio não para de piscar aqui. É a tampa que move, que tampa esse caixote chamado de arca do testemunho ou a arca da aliança. Essa tampa, ela precisa também tampar 3 coisas que está dentro da arca, que é a bacia, o pote com o maná. Também lá dentro tá as tábuas que Moisés escreveu novamente. Dentro também está também a vara de Arão, que Deus floresceu no deserto. Amém? Tem 3 coisas dentro da arca do testemunho, da arca da aliança. Falamos também sobre a mesa dos pães da preposição, que são os 12 pães, 6 do lado direito, 6 do lado esquerdo, apontando para o corpo de Cristo, que seria moído, entregue e depois ia se transformar na ceia para nós. Beleza? Falamos também sobre o candelabro, ou seja, aquela haste montada em pé de peça única, formatada de ouro batido, chamado de menorá ou candelabro. Na ponta dela tem como que fosse romãs, que são as bacias onde são colocados o puro azeite da primeira prensa da oliva. A primeira prensa da oliva, do azeite da vide, ela é prensada e entregada como primícias num barril para o sacerdote. Fica colocado lá no templo, onde ele vai alimentando todas essas chamas, porque tem uma promessa de Deus, ou seja, tem um mandamento de Deus dizendo que as lâmpadas e o fogo não se apaga no altar, porque o candelabro, o azeite é queimado diariamente, porque é a presença do Espírito de Deus no ambiente. E se acabar a essência, se acabar o Espírito, não tem mais vida na igreja, beleza? Tá entendendo? Depois falamos sobre o altar de incenso, que é a penúltima coisa colocada entre o santo e os santos dos santos. Lá vai falar diretamente, lá vai falar especificamente da oração e da intercessão de Cristo por nós. E o altar de incenso é o único, guarda isso na tua cabeça, o único objeto que é posto diretamente no solo. Não tem estrutura que ergue ele, não tem nada que ele seja suspenso ou erguido. O altar de incenso é posto diretamente no chão, porque as orações é feito com o rosto no pó, o joelho no chão. As orações de Cristo pela igreja, para que ela possa ter autoridade para entrar no Santo dos Santos, ela é feita da terra. Então nada pode ter espaço entre o céu e ela, tem que ser diretamente posta no chão. Eu disse para vocês que tudo é milimetricamente pensado, tudo que Deus fez é apontado especificamente, e você precisa entender, porque Deus está falando por linguagem, Deus está falando por símbolo, Deus está apontando para nós Cristo, porque a inteligência humana,
O nosso pensamento humano, ele é tão pequeno, ele estava tão distanciado de Deus, que Deus teve que vir falando por figuras. Quando você vai ler em Hebreus, ele vai dizer assim: e ele antigamente falou aos pais e aos profetas por símbolos, mas agora a nós ele fala por Cristo. Pegou? Então, antigamente ele falava por símbolos e veio falando pelos pais e pelos profetas, mas agora ele se revela para nós através de Cristo. Amém? Pegou aí já? Vamos lá então? Capítulo 38, eu quero ler capítulo 38 de Êxodo, e depois eu quero dar uma explicação para vocês e falar sobre os rudimentos da nossa fé e os 6 utensílios, que são os 6 rudimentos, segundo Hebreus escreveu, que é os rudimentos da sua fé. Se você não entender como que é a sua fé, você apanha até do testemunho de Jeová na rua, e é uma vergonha para você. Então, pega isso. Vamos lá. Êxodo capítulo de número 38, a palavra de Deus vai dizer assim: fez também um altar de holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados, e era o seu comprimento de 5 côvados, e a sua largura era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos. Veja que é 4 cantos. O altar é 4 cantos. O altar de incenso é 4 cantos. A arca da aliança é de 4 cantos e 4 argolas. Porque é a divisão de Deus. Deus mora no quadrado. A Nova Jerusalém é assim. Os evangelhos é assim. O peitoral é assim. Tudo que vem dele, ele traz 4. Até você que é quadrangular, pega essa aí, ó, quadrangular orgulhoso. Tá? Se eu sou orgulhoso, eu tenho orgulho de ser quadrangular. Porque tudo na dimensão de Deus é no quadrado. Então Deus faz assim e desenha totalmente no quadrado. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros e as pás e as bacias, e os garfos e os braseiros, todos esses pertences ele fez de cobre. Fez também um altar para o crivo de cobre em forma de rede e suas cercaduras embaixo até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar. E fez o oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre, com as suas bases de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Sabe a bacia de bronze onde o sacerdote lavava a mão, para depois ele entrar no lugar santo? Sabe do que foi feito? Dos brincos, dos utensílios, das bijuterias, daquilo que era o enfeite das mulheres. Ou seja, a vaidade delas transformou em ambiente sagrado. Tudo aquilo que em você é vaidade, se você deixar que Deus te transforma, Ele pode usar isso para a obra dele. Então para de se apegar nas coisas da terra. Deixa eu falar com você. Antes de eu entrar no verso de número 9, eu quero falar para vocês sobre, e eu quero que você escreva aí, marca, pega um papelzinho aí, alguma coisa assim, pega um papel assim branco, um papel em branco aí, e marca aí os 6 rudimentos da nossa fé, os pilares, a estrutura da nossa fé e o desenho apontando Cristo. Coloca aí os 6 rudimentos da nossa fé, os 6 utensílios do tabernáculo. O tabernáculo é formado, conforme eu vou falando, eu quero que os irmãos escrevam aí. Quem pode digitar? Que eu não posso digitar, irmão. Eu tô aqui, se eu relar no celular, esse celular aí, você sabe, o Satanás entra dentro. Aí eu não consigo nem fazer nada. Então eu quero que vocês escrevam para mim. O tabernáculo, ele é composto de 6 peças, 6 utensílios. Todos esses utensílios apontam Cristo, ele desenha Cristo.
Então assim que eu quero dizer para você, o tabernáculo, ele é a tipologia de Cristo para nós. Ele é um desenho que Deus está querendo falar conosco através de um desenho físico e palpável. Então o que ele fez? Ele trouxe algumas essências para nós, ele trouxe alguns modelos, algumas figuras que está lá no céu. Ele deu a imagem e a cópia para Moisés no Sinai, e ele vai falar para ele assim, ó, faça exatamente conforme a imagem que você viu no monte. Moisés vai fazer isso. Talvez alguma coisa não foi perfeita, porque ele viu uma imagem e começou a fazer os desenhos e formatou para nós. Porque existe um desse daqui, original, perfeito, exatamente, mas no céu. Porque Apocalipse, Deus vai dizer assim, e ele está vindo com a igreja adornada, e ele vem com o seu tabernáculo, o verdadeiro tabernáculo, para morar com os homens na terra. Quando Deus descer para trazer juízo final, fazer o grande julgamento que é chamado de o juízo final de Deus, ele vai descer e vai trazer o tabernáculo verdadeiro, porque esse que Moisés fez não é o verdadeiro, é uma cópia do original que está no céu. Beleza? Pegou aí a visão aí? Então o tabernáculo ele foi bem desenhado, ele é projetado, virado a porta dele, virado para o norte, para o lugar, ele é virado para o leste, para o lugar onde nasce o sol. Por quê? O sol tem que nascer na entrada da porta do tabernáculo. Quando a tenda da congregação era montada, quando o povo de Israel parava para ficar na onde que a nuvem ficava parada, o que acontecia? Eles montavam um tabernáculo, porque o tabernáculo de início ele era todo removível, ele desmontava por todas as partes, a madeira era toda encaixada e talhada, então eles desmontavam esse tabernáculo. Quando eles chegavam em outro lugar que a nuvem, que era a presença de Deus, parava, eles paravam e montavam o tabernáculo. Mas como que montava? Montava com a porta do tabernáculo lá do leste, porque é o lugar onde nasce o sol, e tem uma porta no tabernáculo, para entrar para dentro do tabernáculo, que é entrar no lugar mais externo, chamado de átrio, o lugar mais externo. Dentro desse lugar átrio, que é o lugar externo do tabernáculo, ele tem a primeira coisa que você encontra, é a porta, chamada de porta do caminho. Por quê? Porque Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Jesus falou isso aí em João capítulo 8, ele está se referindo ao tabernáculo. O judeu sabe muito bem o que é isso. Nós não sabemos o que é isso, porque nós não temos a ideia, a não ser que estudamos a linguagem que Jesus falava com eles. Mas quando Jesus disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ele está dizendo assim, eu sou o tabernáculo. Por quê? Porque no tabernáculo tem as 3 portas. A porta que é a primeira porta que você entra, que é a porta do caminho. A segunda porta, que é a porta da verdade, que divide entre o átrio e o lugar santo. E a terceira porta, chamada de porta da vida, que é a separa a cortina, que é o lugar que separava o véu, que conecta de uma porta na outra, chamada porta da vida, que você entra no lugar santíssimo, aonde Deus se manifesta. Então, tem 3 portas que dividem. Porta da verdade, que é a primeira porta que você entra. Depois tem porta do caminho, a primeira porta, que é o caminho que leva ao tabernáculo. Quem leva ao tabernáculo? Cristo. Quem leva a Deus? Cristo, porque ele falou assim, que eu sou o caminho. A primeira porta é a porta do caminho. Depois que você entra dentro do átrio e você participa dos ambientes, das festas, dos rituais do átrio, você entra no segundo local. Qual que é o segundo local? Você vai entrar agora, atravessar do átrio, que é o primeiro lugar nível dentro do tabernáculo. Você vai entrar no lugar santo, que só entra os levitas e o sacerdote. Essa porta é chamada de porta da caminho, porta da verdade. Você vai entrar na verdade. E depois tem o último separação, o último compartimento, que vai ter uma porta. Depois do altar de incenso tem uma porta chamada de porta da vida. Ou seja, você vai viver e vai conhecer a vida eterna em Deus. Aqui para trás você está aprendendo. Quando você entra lá dentro você vai encontrar. Porque Deus está comunicando conosco. Quando nós chegamos na igreja, nós vivenciamos todas essas etapas, e eu vou falar para você nessa live, vou te dar uma explicação de forma clara,
figurativa também, tipológica, o máximo de explicação que eu posso. Mas você tem que ficar ligado. Se você ficar nessa live com a televisão ligada, vendo TV, se você ficar aí em Nárnia, ficar aí respondendo ao povo no WhatsApp, você não vai pegar nada. É melhor você desligar, já sai fora, não me incomoda aqui. É para ficar aqui quem quer aprender, quem quer parar de sofrer, quem quer parar de levar surro do Satanás, quem quer parar de ficar sofrendo cada testemunho de Jeová que bate no teu portão, sua barriga dá um frio na espinha. Cada vez que encontra um testemunho de Jeová, cada vez que encontra uma pessoa que é incrédulo, uma pessoa que é ateu, você não tem uma resposta para ele. E você tem a maior revelação de Deus na sua mão, tá? Que é a Bíblia. Então você não é para apanhar de ninguém. Então você pode vivenciar algo totalmente novo. Deixa eu tomar minha água aqui. Vamos lá então? Vou falar para vocês. Primeiro rudimento, marca aí. Primeiro utensílio, primeira peça que tem quando você entra no tabernáculo. Quando você passa a porta do caminho, você vai encontrar o primeiro rudimento agora. A primeira coisa que você vai encontrar vai ser o altar de holocausto. É onde o animal é imolado, onde o animal é queimado. O animal é morto do lado de fora do tabernáculo, mas é colocado dentro do tabernáculo e é colocado sobre o altar de holocausto, e ali ele é queimado e oferecido a Deus como holocausto, queimando, sacrificando a carne dele. Ou seja, é o primeiro sacrifício dele. E o que significa isso? Deus está mostrando para nós que é o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Quando Cristo entrou pelo tabernáculo, ele entrou pela porta do caminho e ele encontrou na frente dele, a primeira coisa que ele encontrou, tipologicamente, foi o altar de holocausto. Então ele se entregou na cruz por nós, porque ele, como cordeiro, teria que ser morto. Então ele teria que ser oferecido como sacrifício ali. Então o cenário todo é montado para Cristo e tipificando ele para nós. Entendeu? O que significa na nossa fé? Então o primeiro é o altar de holocausto, é o sacrifício de Cristo por nós. Segunda coisa que você encontra, você vai encontrar também a pia, aonde se lava a mão, onde o sacerdote lavava a mão, porque ele oferecia o holocausto e depois que ele tinha que entrar no outro compartimento, então o que ele fazia? Ele ia se lavar. Então, quando nós também conhecemos a Cristo, o tabernáculo é a nossa vida e a nossa caminhada rumo a conhecer a essência de Deus. Nós vamos caminhando com Cristo para dentro disso. Então, Cristo nos pega no mundo, nos leva para o caminho. Da mesma forma que ele ofereceu como sacrifício, ele também vai nos apresentar também. Nós erguemos a nossa mão e oferecemos o nosso corpo também. Paulo vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu já estou morto com ele, eu já estou crucificado com ele. Então esse é o primeiro rudimento, o primeiro utensílio, a primeira ponte da nossa fé. Eu aceito a Jesus e eu morro com ele na cruz. Qual que é o próximo passo? Eu vou encontrar a pia de bronze. Eu andar 6 metros, 6 passos para frente, eu vou encontrar na minha frente a pia de bronze. O que significa isso? O batismo nas águas. Eu vou, depois que eu aceitei a Jesus, que eu disse que eu quero entregar a minha vida a ele, eu morro com ele na cruz, eu vou avançar agora. O segundo utensílio, você coloca aí, é o batismo nas águas. Eu preciso me batizar, eu preciso me lavar nessas águas agora, para que o Espírito faça de novo o meu espírito reviver. Então o segundo utensílio, você tem agora aí na frente, você tem o que eu li ontem, que é a bacia de bronze, feita com as joias, os pendentes, os brincos das mulheres que trouxeram do Egito. Entendeu? O segundo é a pia, representa a nossa purificação, nosso início da nossa vida com Deus. O terceiro que você vai encontrar, quando você atravessa do lugar que é o lugar de entrada, que é o átrio, que você entra agora no segundo compartimento do tabernáculo, chamado de lugar santo, que é o segundo compartimento, você vai encontrar, andando 6 passos para frente, 6 passos para a sua direita, você vai encontrar agora a mesa dos pães da preposição,
que é isso? É aonde se colocava do lado direito 6 pães, do lado esquerdo 6 pães e as taças de ouro com o mais puro suco da vide, apresentando agora tipologicamente o corpo de Cristo e o sangue dele, que um dia ainda ia ser vertido. Aqui nós estamos no deserto, quase 4.000 anos antes de ser a manifestação do Cristo, mas já estava tipologicamente apontando. A mesa dos pães significa, tipologicamente está apontando para Cristo, como o cordeiro que foi morto e o seu sangue agora nos remiu. Era a Páscoa no Egito e agora está apontando para a ceia que nós vamos agora. Então, depois de eu entrar, de eu oferecer o meu corpo para Cristo, de eu aceitar Ele, eu passo pelo batismo, e o próximo rudimento da minha fé, a próxima coisa que eu tenho acesso é a ceia do Senhor. Agora eu vou comer do corpo dele e também vou beber do sangue dele, e se eu não faço isso, eu não posso ter participação e nem vou avançar na minha fé. Todas as vezes que eu nego a mesa, todas as vezes que eu não ceio, todas as vezes que eu não participo do corpo e do sangue dele, eu não tenho parte com ele na vida eterna, porque os outros rudimentos, os novos rituais estão no outro compartimento, e se eu não passo por esse, eu não tenho acesso ao outro. Tá entendendo? Se você não participa da ceia, se você não participa da mesa, que é o terceiro nível de avanço, de caminhada na fé, você não vai conseguir chegar na vida eterna, porque a vida eterna, o conhecimento máximo de Deus está lá na arca, mas ela está lá no próximo compartimento. Então todas as vezes que é negada a ceia para você, toda vez que uma igreja nega a ceia para você, toda vez que você se nega a ceia para você, toda vez que você acha que você não pode tocar no corpo e no sangue de Cristo, você também está paralisado no caminhar da fé cristã. Eu quero quebrar alguns tabus aqui. Toda vez que você faz isso, você está travado. Entenda que o tabernáculo, ele é a nossa vida cristã caminhando em crescimento. Então você tem que entender isso daí. Beleza? Entrei, 6 passos para frente, 6 passos para a direita, eu encontrei a mesa. Se eu virar do outro lado, 6 passos para a esquerda, eu vou encontrar agora o que nós lemos ontem, que é o candelabro, a menorá. É uma haste inteira, feita de ouro maciço, de 7 pontas, como fosse bolas de romã, ou como fosse de maçã, nas pontas, que enche de azeite do puro, da oliva, da primeira prensa, que é oferecida a Deus, porque Deus só aceita as primícias. Deus não quer resto, e Deus não vive da segunda. Deus sempre pediu primícias. Se você não entende o que é dar primícia para Deus, eu te aconselho a se preocupar com isso e entender o que é isso aí para Deus, porque ele disse que como uma foice, ele vai colher os primeiros frutos da sua igreja, as primícias daquilo que ele deixou plantado aqui. Da igreja dele também vai colher as primícias. Ele sempre pediu para o povo de Israel, primeiro fruto que amadurece, eles colhem do campo e levam para o sacerdote, porque o primeiro sempre é para Deus. Desse lado de cá, então, 6 passos para a esquerda, nós temos a menorá, aonde é colocado o fogo. O que isso tipifica? O que isso simboliza? Ele simboliza Cristo como a luz do mundo. O tabernáculo está mostrando Cristo que vai vir iluminar o mundo, porque ele falou assim: eu sou a luz do mundo, e se você andar em mim, você não vai andar em trevas. Ele vai falar para a igreja lá em Tiatira, ele falou assim: se você não entender e você não voltar o que eu já te falei para você, eu vou arrancar de você o candelabro, eu vou arrancar de você aquilo que te clareia. E ele fala também, ele fala assim, ó: eu faço dos meus ministros labaredas de fogo, porque aquele que vive em Cristo tem a luz dele. E ele disse que as trevas não gostam da luz, porque a luz clareia ela e tira aquilo que ela está fazendo no escondido contra nós. Então você tem que entender essa parte agora, tipificando para nós. Depois que eu saio da ceia, eu vou encontrar agora o Espírito, que é o que clareia, é o que me alerta, é o que me traz revelação da palavra, é o que traz luz sobre a minha vida. Quem traz luz sobre a minha vida é o Espírito Santo.
ele traz luz. Então o candelabro, ele tipifica o Espírito Santo com as suas 7 hastes, que é o 7 mover do Espírito Santo, que está em Isaías capítulo 10, que fala sobre as 7 faces do Espírito de Deus, o mover dele na terra. Fala também dos 7 olhos, conforme Zacarias falou sobre o Espírito de Deus que está aceso e olhando a terra na sua totalidade. Então o candelabro, a menorá, vai falar da essência de Deus, e para nós vai falar sobre o batismo no Espírito Santo. Depois que eu ofereci o meu corpo a Deus, depois que eu passei pelo batismo, eu passei pela ceia, o que eu tenho que encontrar agora é o selo das promessas de Deus para minha vida, é os selos de toda aquela árvore do Espírito que nós já estudamos sobre isso, dos mover dos dons do Espírito, vai ser derramado agora sobre a minha vida, definido por Deus na mesma forma que Ele quer, na distribuição que a igreja vai precisando, nos ministérios que vão se desenrolando dentro da igreja. Tá entendendo? Coloca aí: altar de holocausto, aceitar Jesus, pia de bronze, batismo nas águas, mesa da propiciação, é a ceia do Senhor, candelabro, menorá, é o selo, é o derramar, é o mover do Espírito Santo na minha vida. Tá muito? Eu posso parar, vou mais raso, ou posso aprofundar mais um pouco? Vamos lá? Travou aí, irmão, ninguém fala mais nada, caiu a chave aí, o que aconteceu? Vocês travou do outro lado, eu posso parar. Aconselho que você reveja essa live depois. Vamos lá, vamos comigo que o tempo está rugindo como um leão. Eu terminei esse segundo compartimento, que é o lugar chamado de santo, que dividiu as cortinas do átrio, que é o pátio externo, para o santo. Eu vou encontrar agora o quarto compartimento, que eu vou chegar agora na onde? Eu vou chegar agora no quarto utensílio. O que ele é? É o altar de incenso. O que é o altar de incenso? É o lugar onde é queimado os aromas, onde é queimado os incensos, que sobe como cheiro suave, não é cheiro de sangue, porque no altar de holocausto cheira sangue. Por quê? Porque ali é oferecido os animais totalmente queimado. No altar de incenso, já diz o nome, ele é agora... O altar de incenso, ele é feito para queimar níxia, garbo, asteráquis, mirra. Ele é queimado as melhores das essências que pode se tirar e entregar para Deus. E aqui é a intercessão de Cristo por nós. Quando Cristo vem caminhando, quando chega aqui, ele vai interceder pelas nossas vidas junto a Deus. E aqui vai também mostrar para nós o momento em que nós começamos a orar, a interceder por pessoas, a interceder por ministérios. Pastor, como que eu sei que uma pessoa está amadurecendo? Como que eu sei que uma pessoa está crescendo? Como que eu sei que uma pessoa está indo em destino ao conhecimento máximo de Deus, que é chegar lá na arca da aliança, na arca do testemunho? Ela começa a orar mais. Agora doeu, né? Ai, agora te pegou, né? Você que não gosta de orar, né? E agora? Faz o quê? Por quê? Porque quando eu caminho agora eu encontro o altar de incenso, mas ele é tipificado pela oração e pela intercessão de Cristo para nós. E aqui é onde eu oro, porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse que a oração dos salvos, ela é coletada em salvas e ela é colocada nas brasas afogueadas debaixo do altar do Santo dos Santos, e ela sobe como cheiro, como incenso até as narinas do grande Deus Jeová Ravá, e ele inspira isso, ele cheira isso como cheiro suave, e ele responde através desse cheiro, porque da mesma forma que o pecado, a Bíblia diz que ele cheira mal as narinas do grande Deus, as orações dos santos também cheira como aroma suave diante de Deus. Tanto o pecado quanto as orações têm o mesmo sentido, só que em efeitos contrários. Então, se você não gosta de orar, se você não gosta de interceder, me perdoa, coloque amor nas minhas palavras, me desculpa, mas você não vai crescer, você não vai chegar a experimentar o máximo de Deus para a sua vida. Você não vai experimentar dos 3 utensílios finais que tem lá no Santo dos Santos.
Você nunca vai chegar na Arca da Aliança, você nunca vai chegar a fazer uma aliança eterna com Deus, você nunca vai chegar no testemunho perfeito de Deus, porque você precisa passar pelo altar de incenso. E o altar de incenso, eu disse para você, ele é o único objeto que é colocado direto no chão. Porque a oração tem que ser no solo, ela é humana, tem que partir de um coração entregue a Deus. Por isso que ela é totalmente colocada na base, no solo. Vamos lá, o tempo está passando. Quando eu atravesso isso, eu passei pela porta chamada de porta da vida. E agora eu vou viver a vida em Deus, porque agora eu vou encontrar o último utensílio, que é o último móvel, o último objeto simbolizado, que é o quê? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o último utensílio que divide dentro do tabernáculo. A Arca da Aliança é composta, feita de madeira de acácia pelo seu meio, revestida de ouro por dentro e por fora, porque a essência de Deus não pode tocar na essência carnal do homem. Então ele escondeu. Como que a Arca da Aliança tipifica Cristo, então ele escondeu a essência dele humana, revestiu ele de ouro por dentro e por fora. Então essa é a utensílio, é o nível máximo da revelação. Quando você atravessa a porta da vida, você vai ter a maior experiência com Deus. Agora você vai provar coisas dele, porque dentro da arca tem 3 coisas lá dentro. Tem lá as tábuas que Moisés escreveu da lei, tem também a tigela de ouro com o maná que foi tirado do deserto, o maná que foi escondido lá dentro, e também tem a vara de Arão. Ele tipifica 2 ramos de coisa para nós. Primeira coisa, ele coloca a nossa evolução dentro. Deus colocou isso tudo dentro dessa caixa e mandou tampar. Tampar com o quê? Tampar com o quê? Tampar com uma tampa totalmente de ouro, chamado de caporé no original, mas nós conhecemos como propiciação, a tampa do propiciatório, aonde está os 2 querubins que escondem como asas, tampando ali para que a glória de Deus, e ele esparge em cima dessa tampa, em cima desse propiciatório, ele esparge o sangue do cordeiro. Para que quando a presença de Deus é invocada, quando a presença de Deus desce no meio dos 2 querubins, Deus não enxerga, Deus não vê de forma tipológica o que tem dentro da arca, mas ele vê o sangue espargido sobre a tampa. Porque Hebreus vai dizer que Jesus, ele foi feito por nós como propiciação, ele se apropriou dos nossos pecados, ele se apropriou da nossa morte e pegou para ele. Então ele é agora a nossa propiciação. Porque quando Deus desce, Deus quer executar juízo, mas ele não executa juízo. Por quê? Porque o que ele enxerga é o sangue da nova aliança, é o sangue do cordeiro que está espargido sobre o altar, está espargido sobre essa tampa que é o propiciatório. Por que que Deus não quer ver o que tem dentro da caixa? Por que Deus não quer ver o que tem dentro da arca do testemunho? Por simples coisas que você vai entender agora. Dentro tem as tábuas, que não é a original. A original, Moisés, por falta de controle e desespero de um líder no coração, por falta de controle emocional, que isso acontece com um monte de líderes hoje, ele quebra as tábuas no pé do bezerro de ouro, na base do Sinai. Ele quebra. Quando ele vê o bezerro de ouro e o povo sem vestes adorando ao bezerro de ouro, ele se irrita de uma forma, ele quebra a lei. E Deus falou assim: eu não vou escrever de novo, foi você que quebrou, você que escreva outra. E ele teve que escrever agora e talhar na pedra. E essas leis que foram escritas nova, ela não é a que Deus escreveu, essa foi a que Moisés escreveu. É a mesma palavra, mas não é a mesma tábua, não é a mesma pedra, porque Deus escreveu em pedras as leis dele. E lá dentro Deus colocou, Deus falou assim: então coloca e esconda de mim, porque eu não quero ver quando você, líder, sem falta de controle, com a falta de emoção, com falta de entender a forma que eu trabalho, você faz coisas erradas e agora tem que refazer de novo. Entenda isso que eu quero te dizer. Fique esperto, líder, com as suas emoções.
Fique esperto com os momentos de ira, de raiva que você tem passado, para você não atrasar aquilo que Deus já tem para dar para o povo. Porque Deus já tinha uma lei pronta, teve que subir ao Monte Sinai de novo e fazer tudo novamente. Segunda coisa que tem dentro, vai colocando aí. Segunda coisa que tem dentro da arca, que Deus falou assim: esconda de mim, tampa que eu não quero ver. Quando eu descer e eu não quero ver, tenho a tigela de ouro com o maná. O maná que foi tirado do deserto, o maná que Deus liberou do céu, algo que foi criado perfeito com todos os nutrientes para salvar eles. Mas eles olharam para aquilo. Ele olhou para aquilo e sabe que falaram o quê? Esse negócio é vil e nojento. Chamou a comida que Deus deu, o suprimento de Deus, a provisão de Deus, eles chamaram de nojento. Então Deus pegou e mandou codornizes para ele, mandou carne para eles, e eles morreram, muitos deles morreram, dizimou uma grande parte do povo de Israel, porque o corpo não estava acostumado com aquilo, eles comeram desesperadamente. O texto diz que os pássaros mal caíam no chão e eles já devoravam, porque é o prazer da carne. Eu não consigo me alimentar daquilo que é do céu, eu quero comer exageradamente daquilo que é da terra. Então eu morro diante de Deus, e Deus está dizendo assim: eu não quero ver o dia que eu supri eles, e eles optaram por querer alimentar a carne com os desejos do Egito, do que alimentar daquilo que eu te dei. Deixa eu te dar mais uma exortação: cuidado, Deus está te dando alimento sólido, Deus está te dando alimento poderoso, Deus está te dando algo novo. O altar dessa igreja tem liberado alimento sagrado, o altar dessa igreja tem liberado através do profeta, através do sacerdote dessa igreja, algo para a sua vida. Mas muitos dessa igreja têm buscado coisas no mundo, têm preferido alimentar com codorna, com codornizes, com coisas da terra, sendo que Deus está mandando algo do céu para cá. E Deus está dizendo assim: esconda de mim, porque se eu ver isso eu vou te matar. Eu falei que hoje nós ia descer um pouco mais, ia mergulhar, e é para ficar esperto mesmo. Terceira coisa que tem lá dentro, Deus falou assim: coloque a tampa, esparge o sangue por cima, porque eu não quero ver. Tem a vara de Arão, que ao meio a um deserto, a um lugar que não tem ninguém se guiando, Deus levanta um sacerdote, Deus levanta um guia, e eles disseram que Deus não podia levantar só Arão, e eles se rebeliaram. Datã, Corá, Abirão, a própria irmã dele, Miriam, se levantaram e disseram assim: Deus não pode falar só com Arão. Arão não pode ser só ele o sacerdote. Se levantou contra um líder que Deus levantou para apontar, e Deus teve que fazer uma vara florescer no meio do deserto, diante de todas as tribos dele, no meio onde não havia água, não havia solo pronto para aquilo. Ele fincou a vara dele, e ela, como uma amendoeira, brotou pela manhã e já produziu folhas, a flor e o fruto já. E Deus querendo dizer assim: ó, eu quero que vocês escondam isso de mim, porque um dia eu levantei um líder e vocês duvidaram da minha voz, vocês duvidaram do chamado, vocês duvidaram da minha escolha. Deixa eu dar uma palavra para você: se você duvidar dos líderes que Deus levanta sobre a igreja, se você começar a duvidar dos líderes do qual Deus tem levantado através dos profetas, cuidado. Deus pode não deixar você se alimentar do próximo nível. Deus pode cortar você de viver o máximo dele, que é na arca da aliança. Deus pode cortar você de não deixar acessar o novo ambiente. Dói, mas sara. Dói, mas educa. Eu falei para vocês que isso daqui é tipológico, e se você entender cada passo, você vai parar de sofrer a sua fé cristã. Depois que eu compreendi isso, eu entendi o meu ponto, eu entendi aonde que eu tenho que chegar, eu entendi cada passo da minha vida, eu entendi por que eu tenho que caminhar, eu entendi por que eu tenho que chegar até lá. O tabernáculo para mim ele é revelador, eu não preciso de mais nada, eu só preciso do tabernáculo para mim caminhar na fé cristã. E eu quero que depois você reflita na tua vida e veja em qual estágio você está dentro disso que Deus tipificou para o máximo da sua fé cristã. Ele significa também: as leis é a palavra de Deus, a revelação máxima de Deus, que conduz à vida eterna. O maná é o alimento que Deus dá para nós todos os dias.
E a vara de Arão, ele é a condução pelo profeta, pelo sacerdote, pelos ministérios sobre a nossa vida. Tudo isso está lá dentro, tudo isso está guardado, tudo isso foi desenhado por Deus, pensado milimetricamente para que nós possamos chegar a algo novo, para chegar a esse tempo novo. Eu queria ser mais rápido, mas eu precisava clarear a mente de vocês. Eu precisava te dar essa instrução. Porque quando nós chegarmos no Levítico, que é o adorar, que é o entregar, os rudimentos vão começar a aparecer mais. As ofertas vão se manifestar dentro desse lugar aqui. As ofertas vão ser começadas a vir de forma mais clara. As exigências e os rituais vão aparecer. E você não vai entender mais de forma difícil ou de forma muito... simbólico, você vai entender como uma revelação de Deus para a tua vida. Pegou aí? Irmão, não tem mais tempo, acabou, não consigo falar mais nada. Nós estamos no... Eu só vou ler o capítulo 38, só para nós terminarmos pelo menos essa jornada aqui, e nós lemos o 39 amanhã e vamos seguir nessa jornada. E eu quero que você marca tudo isso. Se você perdeu, leia novamente de novo, reveja essa live, veja novamente, faça alguma coisa, mas não aceite, e se indigne, fique indignado com a sua situação. Não aceita os níveis que você está. Você tem que caminhar naquilo que Deus desenhou para você, que é os rudimentos da nossa fé. Temos que entender. Se você não entender a vida de Deus lá no final, você vai ser para sempre um crente meia boca. Você é um banana. Vou falar a real para você. Apanhando de todo mundo aí na rua e até do Satanás. Vamos lá. Deixa eu ler isso aqui para você. Verso 9 de Êxodo 38, verso 9. Fez também o pátio, lado meridional. As cortinas do pátio eram de fino, lino e torcido, de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os seus colchetes dessas colunas e as suas colunas eram de prata. E do lado norte das cortinas de 100 côvados, e as suas cortinas, colunas e as suas 20 bases eram como de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10, e os seus colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado para a porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e os revestimentos dos seus capitéis eram de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, e de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura e a largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. E os seus colchetes de prata, e o seu revestimento dos capitéis, e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. E esta é o número das coisas usadas no tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o trabalho dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto Moisés tinha ordenado. E com ele, Aholiabe, filho de Isamaque, da tribo de Dan, um mestre de obras, e engenhoso em artifício, e bordador em azul, e em púrpura, em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber o ouro da oferta, 29 talentos e 730 ciclos,
do santuário, e a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para 100 bases de talento, um talento para cada base. E dos 1.765 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu os seus capitéis e os cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre e o crivo de cobre e todos os utensílios do altar e as bases do pátio ao redor e as bases da porta do pátio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor.